pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Backstage Vet. Hoje recebendo aqui Fabiana, grande amiga nossa, colega de profissão. E queria que ela se apresentasse, vai contar um pouquinho da história dela pra gente. E aí, bora tomar um café. Bora tomar um café. Fazer um brindezinho. Tintim, seja muito bem-vinda. Já começa que eu sou uma das únicas veterinárias que não toma café, né? Toda clínica onde eu vou, doutora, cafezinho? Não tomo. Não tomo café. Uma das poucas. Mas assim, o que você quer que eu me apresente? Assim, não sei muito bem o que falar. Fala o seu nome, quanto tempo você trabalha. Bom, sou Fabiana de Pinho Cunha, trabalho como veterinária desde 2007. Nossa. Estamos envelhecendo. Desde 2007 eu me formei. A gente só faz o cálculo quando alguém pergunta. Quando alguém pergunta, você fala assim, gente, daqui a pouco faz 20 anos que eu tô formada. Você já nem conta mais, né? Não. Você não formou no mesmo ano que ele? Não, um ano depois. Depois, né? 21, ele 22. Conta pra nós, antes da veterinária, como é que foi sua infância até chegar à escolha da carreira? Você já gostava de bichinhos? Então, eu sempre gostei de cachorro quando era criança, enfim, tinha cachorro. Eu não sou daqui, em São Paulo, não sei se você já sabia disso. Não, eu sou do Maranhão. Você tá de brincadeira? Sou de São Luís, do Maranhão, nasci lá, mas meu pai é daqui. Meu pai é daqui de Mirassol, minha mãe, família inteira de lá. E aí, com 6 meses, eu vim para São Paulo. Com 6 anos, voltei para São Luís. Com 12 anos, voltei de novo para São Paulo. E aí, tô aqui em São Paulo desde os 12, mas sou de lá. Mas hoje já sou muito mais paulistana do que maranhense, né? Sim. E Mas tem família lá? tem a família inteira da minha mãe, todo mundo lá. Que legal. Todo mundo lá. Tanto que é só falar com alguém no telefone que quando você vai falar com alguém, você fala assim, nossa, que sotaque diferente, né? O sotaque já volta. É só conversar com alguém que o sotaque volta. Então, quando era criança, tinha cachorro, mas cachorro de quintal, né? Acho que naquela época eu nem sabia que existia profissão veterinária, porque levava o cachorro para fazer vacina de raiva na campanha, era isso. É verdade, aqui em São Paulo não era assim. Não consigo nem lembrar aonde que a gente comprava ração. Era o arroz de cachorro, a minha mãe... Não, os meus cachorros comiam ração. Eu até, inclusive, eu provava. Adorava pegar, porque era crocante, né? Adorava comer a raçãozinha do cachorro. Mas eu não lembro de ir com a minha mãe em algum lugar para comprar comida. Aparecia em casa, né? Coisa diferente que a gente vê hoje, né? As crianças com os pais lá, passeando nas grandes lojas. Eu ia falar um nome, né? Passeando com os cachorros e com os pais nas grandes lojas. Mas Um shopping agora, né? Do pet. É um shopping, mas antigamente acho que era casa de ração, né? Mas assim, meu cachorro era aqueles que ficavam com a corrente amarrada no pescoço, lá no quintal, amarrado na goiabeira, era isso. Ficava correndo na fita amarrada. Ficava lá, caía as goiabas, a gente dava, comia goiaba, então era esse o cachorro que a gente tinha. E quando a gente veio para São Paulo, minha mãe não queria trazer, porque a gente não sabia muito bem aonde, como que ia ser a vida, como que ia ficar e tal. E aí a gente deu pra moça, que acho que trabalhou em casa algumas vezes fazendo faxina, ela morava tipo num sítio, e aí os cachorros foram. Aí viemos para São Paulo e ficamos um bom tempo sem cachorro até a gente pegar mais um, né? Então assim, contato com animal, com cachorro sempre tive, né? Mas nunca tinha pensado na faculdade de veterinária, nem quando eu fui fazer o cursinho. Olha aí. E como é que foi a decisão? É isso que eu ia falar. Então, eu terminei todo o cursinho, quando eu tava na fila de inscrição da FUVEST, vocês lembram que vinha aquele, a gente comprava aquele papel, aquele saquinho que vinha com como que era? Era o caderno do estudante, não era um negócio... Nossa, lembra que falava um pouquinho sobre todas as profissões? Não sei se isso existe ainda, né? Também não sei se existe. Mas a gente tinha Seria legal ter guardado legal, daqui. isso aí. Imagina, Né? lembra? E a gente tinha que fazer a inscrição presencial, né? Então, quando a gente foi para fazer a inscrição, tava eu e mais acho que uns 2 ou 3 amigos do cursinho. Um deles era meu vizinho de infância, assim, né? E aí a gente na fila, acho que tinha umas 3, 4 pessoas na minha frente. E aí, o que você vai fazer? Eu falei, não sei. Eu não sei se eu faço fisioterapia, se eu faço veterinária, não sei. Nossa. Aí ele ia fazer fisioterapia, ia colocar como fisioterapia. Aí ele falou assim, faz veterinária.
acho que como quem fala, não seja minha concorrente. Falou, coloca veterinária. Eu falei, tá bom. Coloquei e pum, entreguei. Essa foi a minha Caraca, a minha decisão para ser veterinária. E eu hoje não me vejo fazendo outra coisa. Olha que louco. Acho que como todo veterinário, eu já pensei em parar zilhões de vezes, né? Com toda a rotina que a gente tem, assim, eu já pensei em parar várias vezes. E aí eu falo assim, mas eu vou fazer o quê? Eu não sei fazer mais nada. Na verdade, a gente pode se dispor a fazer, mas é um chamado, né? É muito gostoso. Sim. Eu gosto da minha profissão, não deixo ninguém falar Não, mal. assim, saber Apesar fazer, de a ter gente os sabe perrengues, fazer né? várias coisas e se virar de várias formas, mas pensar assim numa outra profissão, que eu teria que fazer uma coisa profissionalmente, todo dia e tal, eu não consigo me ver fazendo outra coisa. E como que foi a graduação? Entrou na graduação e aí? Gostou? Já Gostei. sabia o que você queria fazer? Eu acho que a gente, pelo menos vocês também são da época que ficava o dia inteiro na faculdade, né? Sim. Então hoje é estranho a gente ver esse pessoal que vai, passa 3 horas na faculdade e vai embora, né? Eu ficava o dia inteiro, então eu chegava às 8, as aulas acabavam meio-dia, entrava às 2 de novo, só saía às 6 da tarde. E a cidade universitária a gente tem muita coisa para aproveitar, né? Então tem algumas aulas que a gente acaba não assistindo. Vamos falar a real. Tem algumas aulas que a gente acaba não assistindo, que a gente prefere ir no CPUSP tomar banho de piscina. Exato. Né? Ou até vai conhecer os museus que tem lá dentro, né? Porque tem o Museu da Cultura Japonesa, tem várias coisas pra gente ver lá dentro, né? Então, aí algumas aulas a gente acaba deixando de lado. Deixa pra lá. E hoje, quando eu penso nessas matérias que eu falava assim, essa daqui não vai dar nada, eu falo, puta, faria diferença. Né? Então, essas matérias que a gente nunca dá muita bola, então assim, histologia, imunologia, parasitologia, sabe? Então, isso tudo que a gente acha lá no começo que é muito basiquinho, né? Você fala assim, mas eu tô vendo só a pulga. Mas quando que a pulga vai estar no cachorro? Então quando ela estiver no cachorro, lá na frente eu vejo. Né? E aí faz diferença. Né? Hoje já não faz mais diferença porque eu não faço clínica mais. Né? Mas eu acho já fez. Mas já fiz, né? Então, assim, acho que naquela época eu falava, putz, acho que eu podia ter prestado um pouquinho mais atenção em imunologia. Né? Mas é isso. Porque, assim, primeiro e segundo semestre, a única matéria que me chamava atenção era anatomia. Que é quando a gente vai ver as peças, vai dissecar as peças, né? Os cães e tudo mais. Um pouquinho mais perto do que mais perto do que é a veterinária. veterinária. Então era a matéria que eu gostava, porque o resto era bioquímica, histologia, né? Então, e é uma cadeira grande, né, de histologia, eram muitas horas. Biofísica, assim. Não sei se para vocês foi no primeiro ano também, no primeiro Cada faculdade semestre. tem a sua organização. A minha histologia, ela era depois do almoço, então começava às 2 da tarde, na sala escura. Que sacanagem. No ar-condicionado, com a barriga cheia. Então era isso, você começava a assistir, a cabeça começava a pesar, assim, né? Aí apaga todas as luzes, vamos ver os microscópios. Meu Deus! Então, né, era difícil. Era tortura. Mas aí a gente conseguiu, né, ir levando. Uma coisa que é um pouco ruim na veterinária, não sei, lá na USP, eu não sei como que era na de vocês, é a gente ter sempre que tentar manter uma média ponderada boa para a gente conseguir pegar as matérias optativas que a gente quer. Né? Então, por exemplo, acho que no meu primeiro semestre eu passei em bioquímica com 5.0 e era uma cadeira grande de 40 horas. Então isso jogou minha média ponderada lá para acho que 7,5 ou 7.8. E aí isso, depois para você fazer ao longo dos anos isso subir, é muito difícil. Porque eu fiquei sempre ali nesse 7 e pouco e tal. Então quando você precisa pegar uma matéria optativa lá, consegue pegar quem tem as melhores médias ponderadas. Então você acaba ou não pegando ou pegando uma optativa que você não quer, né? Entendi. Na minha faculdade não tinha esse negócio de Então isso acaba sendo um pouco competitivo lá, sabe? Lá dentro. Sim.
Todo mundo, ai, e aí, quanto você tirou? A pessoa não quer saber se você foi bem, ela quer saber se você foi mal, né? Será que você vai ser minha concorrente? Exatamente. Poxa, Então isso é um vida. pouco complicado lá, mas no geral foi muito boa, né? Legal. Pelo menos é uma faculdade que a gente fazia muitas visitas. Então, visitas a frigoríficos, fazendas. Então a gente sai bastante do ambiente universidade, né? Tá. Então a gente consegue acompanhar bastante isso. Então não vejo como uma faculdade que às vezes a gente pode comparar com outras e falar assim, pô, acho que aquela ali é muito pequenos, né? E na USP, até como a gente tem o campus de Pirassununga, a gente mora no campus de Pirassununga durante um semestre, né? Então acho que tudo isso é muito enriquecedor, assim, sabe, para a faculdade. Então assim, eu gostei bastante da faculdade. E aí saiu da faculdade querendo fazer o quê? Querendo trabalhar com o quê? Eu saí da faculdade e fui fazer residência. Ah, você fez residência. Então eu fiz mesmo na USP ainda 2 anos de residência. E lá a gente tinha na época especialidade, clínicas médica e cirúrgica, especialidade clínica, clínicas médica e cirúrgica, especialidade cirurgia Tá. e patologia. Eu acho que eram as que tinham. Eu acho que hoje já deve ter anestésio, imagem, mas nessa época era isso. E aí quem era da clínica e da cirurgia passa em tudo. Passava no raio-x, no ultrassom, no anestésio, no centro cirúrgico, dermato, cardio, pronto atendimento e clínica geral. E oftalmo. E odonto. Isso é bastante coisa, né? Né? Então a gente passa em bastante coisa. E assim, quem é da especialidade cirurgia acaba passando mais nas coisas de cirurgia, né? Então passa mais no odonto, passa mais no oftalmo e passa mais na própria cirurgia do que quem é da clínica, que fica mais no pronto atendimento e na clínica de pequenos e na dermatologia e na cardio, né? Então todo mundo passa em tudo, mas quem é da clínica passa mais nas partes clínicas e quem é da cirurgia passa mais nas cirurgias. E eu era da cirurgia. Você optou por cirurgia? Eu optei por cirurgia, porque sempre, depois que já estava na faculdade, né, a minha vida na faculdade também foi assim, né? Porque eu amava odonto. E aí fiz minha iniciação científica com odonto e tal, no centro lá que a gente tem. E quando saí de lá, eu falei assim, quero fazer odonto de cavalo. Porque eu também gostava de grandes. Então eu queria fazer odonto de cavalo. Olha onde eu fui parar na cardiologia, né? Não sei se a gente já falou, né? Mas faço cardiologia. E aí convivia com algumas pessoas de salas mais pra frente, né? Que mexiam com cavalos. E uma delas era uma mulher e falava, olha, o meio do cavalo é muito difícil para mulher. Não sei como está o espaço da mulher hoje nos cavalos, né? Mas sempre foi um espaço muito machista, né? Muito masculino. Muito, muito, muito. Então, acabei pensando, tá, não, então vamos para odonto, mas acho que vou ficar no odonto de pequenos, né? Mas sempre gostei muito de tudo. Sempre gostei muito da parte clínica e da parte, assim, de cardio, sempre gostei bastante, de endócrino. E aí, quando eu saí da residência, eu fui trabalhar no hospital 24 horas. E, normalmente, os hospitais já têm os seus cirurgiões. Né? Então, é muito difícil a gente conseguir conquistar aquele espaço se você não vai abrir um espaço seu, né? Então, conquistar... De uma vez, né? Então, eu acabei caindo na clínica. Né? Primeiro na internação, depois clínica geral, e aí acabei ficando na clínica. Depois de formada? 2 anos, né? Porque a residência são 2 anos. E quando saiu da residência para o mercado, já saiu direto? Já saí empregada, na verdade, porque a gente esconde isso, mas a gente fazia uns plantões durante a residência, mas não pode. Não pode, pessoal, não pode fazer plantão na residência. Mas a gente fazia, né? A residência vocês recebem? A gente Olha isso, gente, a gente recebia R$470. Esse era o salário do residente. Porque ele era um programa do SUS, né? Então, assim, nós éramos os aprimorandos do SUS. Tá. Tanto que durante a residência, esse valor, eu acho que começou a ficar descontente para todos, né? E aí teve toda uma movimentação dos aprimorandos do SUS e a gente fez uma parada na frente do Ministério da Saúde.
né? Então a gente foi lá até a doutora Arnaldo e só lá mesmo que a gente descobriu que era em todas as áreas. Então você tinha pessoas recebendo esses R$ 470 na educação física, na psicologia, na enfermagem. Então, assim, em todas as faculdades, né? Em todos os cursos, você tinha esses aprimorandos do SUS que recebiam o mesmo valor. E que trabalhavam muito. Não, e sem contar que a gente tinha isso, ainda tinha que, ainda, como vinha do SUS direto, ainda tinha aquela retenção na fonte, né? Então, assim, era nada, na verdade, né? Porque nem pro passe, não é passe, mas que chama, como fala, vale transporte, não dava, né? E aí a gente fez essa parada, porque o que foi o lance? A gente falava que a gente era mão de obra barata, porque residente tocava serviço. É lógico, né? gente. Então, tanto que nesse dia que saiu todo mundo, aí eles viram que fazia falta, né? Fazia falta, Parada. né? Fazia falta. E aí a gente conseguiu aumentar o nosso salário para os maravilhosos R$ 890. Tanto que eu lembro nosso professor, um dos nossos professores, excelentíssimo professor Larson, isso aconteceu no mesmo ano que o Corinthians caiu para a segunda divisão. E aí ele falava, olha, isso está acontecendo, antes da gente saber que realmente ia aumentar o salário, falou, aconteceu 2 coisas que eu nunca imaginei que eu fosse ver na vida. O Corinthians cair para a segunda divisão e o salário do residente aumentar. E todo mundo... E aí, era isso. A gente recebia, como descontava na fonte, acho que a gente acabava recebendo uns R$ 800. Poxa, mas quase dobrado o valor. Mas mesmo assim, pra você... Se você ver hoje, eu acho que um residente, eu acho que deve estar ganhando uns 3 mil e alguma coisa, eu acho. Então, se você pensar, às vezes ele está ganhando mais do que um veterinário que está na rua trabalhando como clínico geral, né? Plantonista noturno. Né? Então, às vezes, realmente vale a pena você tentar uma vaga dessa. Na nossa época, não valia tanto, Era mais né? experiência. Era mais pela experiência. Tanto que quando a gente estava nessa da prova e tem que fazer a entrevista para residência e tal, estava numa época que tinha um estágio na USP que chamava estágio rodízio. Então, você pagava pelo estágio e fazia várias como se fosse o residente, né? Você ia em vários setores. E aí, na entrevista, me perguntaram, todos os seus colegas estão fazendo o estágio rodízio? Falou, por que você não está fazendo? Foi porque eu não tenho dinheiro, né? Eu falei para ela, o meu acordo com a minha mãe era assim, até eu me formar, ela daria um suporte. Depois, né? Eu falei, mas não dá para eu pagar. Eu falei, então, mas na residência você sabe que você vai receber X, né? Que era os 470. Falou, então, mas pelo menos eu não vou estar pagando, né? Então, estágio rodízio eu tenho que pagar. Sim. E na residência eu vou receber mesmo que pouco, né? Mas Pelo menos vai receber. Mas vou receber alguma coisa. Então, foi isso. Aí saí da residência, fazia esses plantõezinhos, né? Aí já tinha escondidos. Já foi Já foi trabalhar. Isso. E como foram os primeiros atendimentos? Você lembra dos Olha, seus primeiros atendimentos? eu lembro do meu primeiro atendimento Como residente. como residente. Então, como foi? Porque assim, lá a gente tinha uns envelopes pardos, né? Que eram os envelopes pardos, aquele amarelo, eram os de cães e os brancos eram os de gatos, né? E... Já facilitavam para vocês saberem. Já facilitava. Mas tinha os horários agendados, né? Porque lá na USP era assim, o paciente passava na triagem, se não fosse caso emergência, né? Então, tá vomitando, tá com diarreia direto e tal, era uma consulta agendada. Então, a gente tinha a agenda da clínica, então tinha lá os pacientes das 14 horas, das 15 e tal. E aí, as fichas já eram colocadas na ordem. Então, o paciente chegou, você tem que pegar aquele que está na frente. E tem as fichas das veterinárias e as fichas dos residentes. E os casos novos. Né? Então, aqueles que as veterinárias já estavam acompanhando, que os residentes vinham acompanhando com supervisão e os casos novos. E aí, quando eu cheguei, minha vez, assim, que eu fui pegar, era um prontuário dessa largura. O primeiro atendimento que você fez? Era um prontuário, assim. Quando eu tirei, eram folhas e folhas e folhas. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Era um paciente diabético. Então, faz acompanhamento continuamente, né? A gente tem vontade de chorar. Nossa. Fala assim, o que eu vou fazer? Eu nunca atendi um diabético na vida, né? Nunca vi.
E aí vai, né? É só Porque no aí livro, né? você pede a ajuda do R2, né? Porque como é um caso de residente, é um cachorro que ele já vem sendo acompanhado, né? Então aí você chama, anamnese básica e tal, aí terminou Respira. tudo, anamnese, exame físico, a gente preenchia tudo. Só um minutinho, eu vou ali e já venho. E aí você discutia com o outro residente. Né? Se era um caso novo, às vezes ou a gente discutia com o nosso R2 ou até mesmo com as veterinárias contratadas do serviço. Né? Então elas também estão ali para orientar a gente. Né? Então, assim, foi maravilhoso. Eu acho que foi uma experiência sensacional que eu não teria se eu saísse dali direto para a rua, vamos dizer assim, né? Direto para o mercado. Porque muitas Então- vezes você não tem essa maneira de sair e conversar com uma outra pessoa. Né? Exato. Não é é. respaldo, né? só você, É. você tá sozinha. Você tá sozinho? Você. Ou você tá com uma pessoa que também não sabe orientar, né? Não só ela não sabe orientar, mas às vezes ela não sabe mesmo, né? Não sabe. Então a gente tá vendo isso aí com o nosso mercado hoje em dia, que tem muita gente no mercado que não sabe o que tá fazendo, né? Então, às vezes você pode cair numa dessa. Você vai trabalhar numa clínica que tem uma pessoa que, Sabe menos com coisa. perdão da palavra, é ruim. E aí essa pessoa vai te ensinar errado. Exato. Aí é pior ainda. Pior ainda. Né? E como é que surgiu a especialização, a vontade de fazer especialização? Você ficou trabalhando com clínica por quanto tempo antes de falar da especialização? Com clínica médica, né? Eu fiz a residência em 2008, 2009, então terminei em 2010. Aí eu comecei a trabalhar, então eu trabalhei 2 anos e meio, mais ou menos, como clínica. Tanto internação quanto clínica geral, né? E aí eu fiquei grávida, né? Eu fiquei grávida e foi engraçado, porque assim, logo quando eu soube que eu tava grávida, o dono do hospital me chamou e falou: olha, a gente tá pensando em começar a liberar umas cirurgias pra você. Umas cirurgias. As cirurgias de plantão, a gente tá pensando em liberar pra você. Então, Aí eu falei: então, eu tô Então. grávida. Então eu não ia poder ficar no centro cirúrgico lógico. com anestésico, Anestésico. né? E aí quando eu saí definitivamente pra ter minha filha, eu falei assim: eu não vou voltar mais pra essa vida. Então você estava lá na clínica trabalhando como clínica médica quando você ficou grávida. Até É o barrigão, E o duro é que assim, a gente trabalhava segunda a sexta, no seu horário normal. Meu horário era das 7 às 15, eu acho. Aí trabalhava nesse horário. Aí você, por exemplo, trabalha sábado e domingo, das 7 às 7. 7 às 8, 7 às 9, 7 às 10, né? Sábado e domingo, e depois trabalhava de novo de segunda a sexta. E folgava um sábado e domingo da outra semana, né? Então eu falei: eu não quero mais voltar pra isso. Falou, tava me cansando demais. A chegada de um filho muda Esse tudo, fim de semana né? quebra muito a gente, porque eram 12, 14, 15 horas trabalhando, né? Então é muita coisa. Muda a gente, né? É. Quando a gente tava falando isso, né, outro dia também, com conversa, mudou completamente na cabeça da gente, né? Sim. Você não é mais só você, agora tem você. Você não é mais a outra Fabiana, pessoa. né? Você é a mãe da... Exatamente. Agora tem um outro ser. Então muda as nossas escolhas, né, a carga Disponibilidade. horária, disponibilidade, tudo muda. Você é o que você falou. Por mais que você possa fazer aquilo, não é que nada te impede de continuar fazendo, mas você às vezes não quer. Eu não queria. Eu não quero mais fazer isso. Eu não né? queria mais voltar Agora para minha vida aquilo. mudou. E aí, uma das colegas que trabalhava comigo lá, minha amiga maravilhosa, Maristela, não sei se você vai assistir, ela falou pra mim, ela falou assim: você gosta tanto de imagem? Ela falou: você sabe tanto de imagem, porque eu atendia um cachorro, se eu pedisse raio-x ou ultrassom, eu tava lá assim, né? colado. Querendo ver o que era e tal. Falou: você sabe muito de imagem, você tem olho pra imagem. E você gosta muito de clínica. Ela falou: por que você não faz cardio? Porque tem a clínica Juntou os melhores com a do mundo. imagem, né? E até cirurgia, né? É, Acho que é a única especialidade que consegue tem juntar tudo, né? Eu falei: é uma opção, né? E aí eu tive minha filha. Quando ela nasceu em fevereiro, eu já não voltei mais. E após de cardio da instituição que eu fiz, não sei se a gente pode falar nome, mas da instituição onde eu fiz, começava em junho ou julho.
E eu falei, é Cara, agora. agora. Olha agora. É agora. E aí eu comecei, ela tinha 5 meses. Olha que legal. Nossa, que fantástico. Comecei, ela tinha 5 meses, então, às vezes eu ia pra pós, que era no fim de semana, levava a bolsinha de tirar o leite, né? Então, tirava o leite lá, tal, pra poder deixar. Ou às vezes até quando meu ex-marido ia me buscar na pós, ele já levava ela e eu já dava de mamar assim. Chegou lá, eu já dava de mamar pra ela lá mesmo na pós, até a hora de ir embora. Então, foi meio isso, né? E a pós era totalmente presencial, né? Como foi bem antes da pandemia, a gente não tinha essa coisa de cursos online, tem aulas isso, online, não tinha tudo, Era tudo digital. presencial. tudo presencial, né? Como Então, mudou, né? nossa, Gente, mudou como demais. mudou Presencial, demais. papel e caneta. É. E aonde eu fazia era assim, abria uma turma esse ano, ela ia finalizar daqui 2 anos e era aí que abria a outra. Agora tá abrindo uma a cada 6 meses. É. Né? Então Totalmente passou 6 diferente. meses, já abre outra, quando essa tá 1 ano, já tá abrindo outra. E virou uma fábrica de fazer especialistas, Mas né? tanto que, se você pensar, o pessoal que sai hoje, que está se formando hoje, ele tem uma cabeça completamente diferente do que a gente tinha. Sim. Eu acho que assim, a gente pensava muito nesse todo de ir para a faculdade, de sair da faculdade, quer dizer, e fazer uma clínica médica, por Uhum. exemplo, para você pegar uma experiência, para você trabalhar, né, como veterinário, acho que a maioria O que eu aqui acho a gente essencial. acho essencial, porque você pega uma prática, você pega, sei lá, tudo, né? Tudo na Prática clínica, de tudo atendimento na clínica. pessoal, Também, porque você vê que até isso tá também, falhando nas pessoas, isso. eles não sabem lidar com o tutor. Exatamente. Tutor não, agora é responsável, né? Responsável, é responsável. É. Então, assim, o que acontece? Hoje em dia, eles saem da faculdade já se especializando. Não sei se você Eles já percebeu essa começam diferença. a especialização antes de terminar a faculdade, você sabia? Não sabia. E Uma Assim, colega eu vi minha que eles falou. linkam uma coisa na outra. As empresas já estão ligando para os quintoanistas, falando que eles já podem iniciar a pós-graduação antes de terminar, porque eles só vão precisar do diploma quando eles estiverem terminando a pós. Né? Então não é perde isso. tempo, né? É isso. Eles Perde linkam mesmo, a gente tempo. percebeu muito isso, que eles linkam. Então o que acontece? Acaba saindo um especialista, mas que não tem aquela base da clínica médica, Né? E você Sim. precisa dessa base. Precisa. Por mais que você não vá atuar na clínica médica, você precisa dessa base. Precisa. E não é a Importantíssimo. base É muito que a faculdade necessário. dá. A faculdade dá a base. Não, Científica. Dá, Mas e é a o prática? quebrar Eu a cara acho- no mercado. É a prática. Eu acho que a faculdade ela te ensina a estudar, é diferente. Isso. A gente não sai da faculdade sabendo. Não sai. Não sai, Né? porque é diferente você ler sobre Porque a uma gente doença. estuda pra passar na prova, é É. isso, né? É E muito você lê difícil. sobre uma doença é diferente de você atender Atender um caso. um caso, Porque com muitas certeza. vezes um animal diabético, eu não sei na área de vocês, mas na minha área é muito assim. O mesmo animal com a mesma doença, às vezes é completamente, vai apresentar Sim, totalmente diferente. sim. E Ou às você vezes tem aquele que mesmo tirar paciente, ele é diabético, ele é renal, ele tem um hiperadrena, ele Exato, tem outras coisas. né? Então, várias assim, nunca é igual. comorbidades. É. Nunca é igual. E isso é só com a prática. E eu já viu abrir um livro e falar assim, o paciente Isso. diabético, renal, nefropata, Vou te cardiopata, tá ensinar aqui. a te tratar o paciente Não poliescoliose. tem, exatamente. Então isso não vai ter, Não tem. né? E aí essas pessoas estão pecando nisso, pelo menos na minha opinião, né? Não vamos Não tem generalizar, essa base, mas né? Já sai linkado com a Sim. especialização. É uma já pena. começa da quantidade de Uma cursos pena. veterinários que a gente tem hoje, né? É. Então, milhares de cursos veterinários Virou um comércio mesmo. viram né? um comércio. É um comércio. É um comércio. Então, é muito perigoso. É uma linha muito tênue, né? É. E muito perigosa. Eu também acho. Então, se a Principalmente pessoa gente não mexe com quiser vidas. aprender e não tiver disponibilidade de estudar, e estudar sempre, Sim, né? Vai ficar para trás. exatamente. Né? Não saber a responsabilidade que está nas mãos dela, ali, Sim. uma vida, né? É. Sim, não é brincadeira. É esse, né? O grande problema, eu acho que é isso. Muita gente às vezes sai assim, é um cachorro, né? E igual a gente... Eu já vi isso acontecer, né? De um paciente ir para cirurgia e acontece alguma coisa, alguma intercorrência, esse paciente vai a óbito, né? Assim, para mim sempre foi péssimo dar essa cirurgia, essa notícia, né? Porque você tá perdendo não só o ente querido de outra Nossa. pessoa, mas o seu paciente. E o que eu vejo para algumas pessoas hoje que é só mais um.
Ah, morreu. Né? Ai, não aguentou anestesia e foi isso. Terceiriza a responsabilidade, não tem autorresponsabilidade. Eu conversei outro dia, achei também uma maneira muito errada de fazer, até contei para o Flávio, uma clínica que o paciente morreu, foi de uma tutora minha, um outro cachorro que ela tinha. Responsável. O responsável morreu, outro responsável contou para mim, do outro animalzinho que ela tinha. O cachorrinho dela morreu e a veterinária ligou para ela, falou para ela ir até a clínica, não falou nada. Não falou nada, o paciente tinha passado por uma cirurgia. Quando a pessoa chegou lá, é que eles foram falar que o animal tinha morrido. Então, assim, ela achou, e assim, não falou, olha, nós não temos uma boa notícia, melhor você vir até aqui. Sei lá, preparou o terreno. Uhum. Então, Só falou, vem. ela achou que era para pegar o cachorro, entendeu? Gente. Então, ela foi com aquela expectativa. Então, é o negócio de saber conversar sobre isso, conversas difíceis, que precisam ser ditas, do olho no olho, né? Sim. E às vezes passado até pelo preparado o terreno. Preparado ali, o terreno, pelo menos. e você tem que saber conversar. Olha, tivemos com intercorrências, Sim. né? Olha, não tem uma notícia muito boa, mas eu preciso que você venha aqui, né? A gente Sim. precisa conversar olho no olho e tal. É isso, mas são maneiras que a pessoa decide fazer e acaba fazendo de uma maneira muito errada, né? Sim. Porque não se coloca no lugar do outro. E se fosse o seu animalzinho? Eu lembro do Bruce, quando eu tinha um cachorrinho que morreu em casa. E nós levamos ele para uma clínica veterinária até que a gente conhecia, não vou falar nomes. A gente conhecia, porque a gente não sabia para onde levar o corpinho e a gente não tinha nenhum preparado. Nem sabia se naquela época tinha esse negócio de cremação. de cremação. Não sabia, não, acho que não tinha. E nós levamos. E assim, eu coloquei numa caixinha. Só que aquilo é isso, é o seu animal. Aquilo pra mim, eu era o responsável, né? Sim. Eu me coloquei no lugar do responsável. Então pra mim aquilo foi agarrado com a caixinha, lembra? Era difícil pra eu Uma caixa de soltar. sapato a que caixa. pesava 2 quilos. Não, era Então, o ela pincherzinho. Era um pincher, era um chihuahua. É um chihuahua. Então ela cochoou, fez tipo um caixãozinho, assim. E aí, quando a levar gente ele. chegou lá, a gente falou o que era. A maneira com que a veterinária pegou a caixa. Você lembra como eu fiquei mal? Porque pegou. Então tá bom. Sabe assim, gente? Sensibilidade, Olha, não né? era nem o que ela falou. É a maneira só dela se comportar. É isso. Eu também tenho esse mega respeito, assim. Porque eu não gosto que faça isso comigo. Sim. Então, tenho respeito pelo... Nós somos profissionais veterinários, mas nós também somos responsáveis, né? Porque nós também temos os nossos bichinhos. Sim. Né? Então, pra mim, realmente, uma das piores sensações, assim, foi quando eu perdi meu gato. Ele... Persinha. o Persinha. Ele faleceu num hospital veterinário, no qual eu trabalhava, né? E eu tinha deixado a orientação, falei, olha, se parar, não reanima, né? Pode deixar aí, falei, porque acho que daí realmente não vou ficar insistindo muito, né? E aí, falei, se parar, não reanima. E aí, acho que logo de manhã cedo, o plantonista que estava lá me mandou uma mensagem, falou, olha, aconteceu isso, isso e isso, e realmente a gente viu sua orientação e não reanimou. Ok, aí depois, quando eu voltei para trabalhar na semana seguinte, eu abri a ficha e realmente estava escrito lá, paciente parou e não foi realizado manobras segundo orientação. Falei, ok, então estava eu seguindo com a minha agenda, atendendo meus pacientes. E aí na minha lista de pacientes tinha um gato. E aí, quando chegam para atender com o paciente, na caixinha do meu gato. Ai, meu Você acredita? Deus. Cara, então aquilo me deu um negócio, assim. Porque as caixinhas ficam lá, né? Sim. Então, como eu não tinha ido ver o corpinho, eu falei, não, pode liberar, então a caixinha ficou lá. Então deve ter ficado na sala dos gatos, e aí veio o gato na caixa do meu gato. Nossa, cara, isso pra mim foi péssimo. Mas assim, aí atendi e tal, foi embora. E, aí, e pra ir embora com a caixa vazia. Claro. Essa Claro. sensação é É péssima. péssimo, é péssimo. É péssimo. É péssimo, claro que é. É péssimo e a gente... É isso que a gente muitas vezes tem que se colocar no lugar do outro, né? É E às isso. Exato. vezes, Você vê a pessoa pegando a caixa e enfiando embaixo do braço. Nossa, pra mim E aquilo essa foi... Do jeito que você falou,
Eu achei que ela teria feito assim, sabe quando a gente abre pra olhar um sapato? É. Que abre a caixa assim, tá bom. Nossa, seria péssimo, né? Também. Mas- Também seria ruim, mas o jeito que pegou e colocou como se aquilo não fosse nada. Pra ela não era Pra nada, ela mas não, pra não. nós... Exato. Mas não deveria nosso ser nada, filhinho. porque existe um grande problema do luto também para o veterinário. Porque imagina, você tem uma sequência de atendimentos para fazer. Aí, de repente, é um paciente que está passando há tanto tempo com você e quando ele morre... Ela era veterinária dele. Não, porque... não era. Não, a gente acabava cuidando dele. Mas era, por exemplo... Vocês cuidam? Gente, não cuido. A gente gente monta um cuida. acampamento. Não cuido, cara. Eu levo no veterinário. Eu levava meu gato no especialista de felinos e essa agora eu faço a mesma coisa. Não cuido. E... A Lene a gente tem que É, levar, né? Essa A Lene a é gente... brava. Porque assim, a gente já tentou fazer coisas dela, nós dois, e a gente não consegue fazer. É Ah, brava. não, mas vocês estão falando cuidar de coisas práticas. Eu tô falando cuidar clinicamente. Não, clinicamente. Ah, Pegar tá vomitando veia. veterinário. Não. Diarreia, veterinário. Depende, se a coisa complicar, a gente leva pro veterinário. A gente faz coisa fratura. simples, né? Se tiver fratura ou tiver que abrir para operar, aí leva. Mas ó, o Flávio, ele é muito mais Prático. centrado. O Flávio, eu acho que eu falava pra ele desde o começo, eu acho que seria ótimo para trabalhar com emergência, sabe? Uhum. Em emergência. Assim, porque ele é muito frio ali, muito, né? muito. Ele aconteceu alguma coisa, sempre foi até assim, até com meu filho. Então, assim, aconteceu alguma coisa, algum acidente, ele Qual é a na hora- resolução, Isso, ele né? sabe fazer, na hora ele não se desespera, ele vai lá e faz. Então, com os cachorros, ele sempre foi muito assim. Os cachorros machucavam, tudo. Tanto que o Tobias, foi ele que castrou o Tobias na época, ele ainda fazia cirurgia. O Tobias pesava 2 quilos. É Imagina muito o tamanho pequeno. do testículo. Do testículo, uma coisinha, né? E tinha um testículo, era Erectópico. erectópico, né? Criptorquídeo. Criptorquídeo, né? E aí um dos testículos estava lá em cima e ele fez a cirurgia e tal. Eu não conseguiria. Eu não conseguiria. Eu anestesiei o meu persa uma vez pra falar assim, não vou mais fazer Não isso. faço mais. Não faço mais. Eu ficava assim, ó, tá respirando? Tá respirando de olho Fora- assim, ó. não, e fora quando o animal, perto de você, ele é outra coisa. Porque você é o responsável. É. O meu E a cachorro gente conhece o famoso CRMV positivo. Exato. Justamente os bichos que dão problema são os nossos, né? O Vai Tobias, sempre ele ser. gritava quando ia tirar sangue dele. Se eu tivesse perto, Nossa, ele olhava pra mim, Escândalo. tava. Aí eu falava assim, Jordana, por favor, sabe que você vai ter que sair, né? Tá bom, vou sair. Aí eu saí e ele ficava quieto, né? Ficava. Quando o responsável já sabe disso, é maravilhoso. Ele mesmo É sabe. a gente que faz Ele exame, mesmo a gente sabe. É. Então ele fala assim: pode ficar, que eu vou sair, porque ele não vai deixar, se eu ficar aqui, ele não vai deixar fazer. Isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. Mas eu já ouvi de Quando uma a clínica tutora. tem suporte para deixar alguém ajudando, né? É, isso. Mas eu já ouvi de uma tutora uma responsável, assim, eu tava vendo que o cachorro tava inquieto porque ela tava na sala. Eu falei, senhora, a gente não quer, vamos fazer um teste? A senhora aguardar lá fora? Eu não vou sair lá fora, vocês vão judiar do meu cachorro. Ixi. Realmente eu acordei hoje de manhã falando quem que eu vou puxar o rabo. É, quem que eu vou torcer a beliscar, né? Ai, então, aí Dá um você, teco no se olho. ouvir de um responsável que a gente tá querendo judiar do cachorro, é complicado, né? Complicado. Bateu, gente. Edição. E tem algum caso engraçado para contar dentro da sua história, da sua carreira? Um caso que você lembre, que marcou? Uma situação engraçada? Poxa, que marcou. A gente tem esses pequenos, assim, né? Que são alguns tutores que marcam a gente, né? O caso em si, não vou conseguir lembrar, mas eu lembro uma vez eu fui fazer, por exemplo, um eletro no colchãozinho, isolante e tal. E aí o tutor falava assim, se eu ficar perto, atrapalha? Eu falei, não, né? Não tem problema, pode ficar. E o eletro assim. Ele falou, ai, doutora, será que não sou eu? Eu falei, não é o senhor, não é para atrapalhar. Ele se afastou assim, ó. O eletro... Aí ele falou, eu acho que eu devo estar com uma energia... Eita! Então ele estava dando interferência nas ondas eletrocardiográficas Ela por devia estar tá com perto do marca-passo. cachorro. Agora, o porquê... Ele devia ter um marca-passo. pelo Será, amor isso de que eu ia falar, Deus. será que ele não tinha um Não marca-passo? sei se isso interfere. Não, E ele não não te é para falou? interferir, Não, né? é pra Interferir, né? Não é para interferir porque o impulso tá direto do miocárdio, mas enfim.
Então, assim, tem essas pequenas coisas que acontecem e que a gente lembra, né? Quando eu trabalhava em internação, a gente estava com um paciente internado com cetoacidose diabética e insuficiência renal. E a gente fazendo de tudo para cuidar, para melhorar. Então, assim, o responsável dela vinha na visita, gente, era um homem enorme, grandão. E ele sofria muito, sabe? A gente ia lá, explicava como que tava. Então, a gente passava o plantão para ele, olha, tá assim, assim, assado, né? A gente fez esses exames, mas não tá respondendo, e lá. Esse homem começou a me xingar, gritar dentro da internação. Me xingava e falava alto e não sei o quê. Não sei da onde, né? Surge essas coisas. Falei, se o senhor continuar gritando, eu não vou mais te atender. Aí ele... Falei, o senhor seja educado comigo. Falei, não é culpa minha que ela tá assim. Quietou. E aí, né? Acalmou, deu aquela acalmada. Mas tem alguns que acontece isso, né? Vem pra cima da gente como se a gente tivesse culpa. O bicho tá doente e a gente, na verdade, tá se esforçando pro paciente melhorar, né? Então, essas pequenas coisinhas são as que acabam marcando a gente, né? E pacientes, né? O caso engraçado não, né? Mas a gente tem pacientes que marcam, principalmente cardio, né? Então, a gente tem ali várias especialidades e uma delas que me fez também escolher a cardio era isso, que a gente sabia que era um paciente que é seu paciente pelo resto da vida dele, porque não é uma doença que tem cura, Sim. e é uma vida longa desde que a gente trate adequadamente, né? O que eu pensava diferente, por exemplo, de uma oncologia, né? Eu falava, pô, você trata ele até o fim da vida, mas não é uma vida mais tão longa, Sim. né? Sim. Ou às vezes dependendo de um paciente neuro, dependendo do que ele tiver, né? Mas eu falava, então essas especialidades que a gente tem aí pro paciente pro resto da vida e resto da vida longo, eram os que me agradavam, né? Porque eu gosto de manter essa relação com os responsáveis e Sim. com os próprios cães, né? Então eu acabo sofrendo junto quando eu perco meus pacientes. Mas, assim, os meus responsáveis, eles já são bem orientados quanto à evolução da doença. Como ela vai evoluir, aonde a gente vai chegar, quando chegar nesse ponto, o que vai estar acontecendo. Então, eu já converso muito bem na primeira consulta, assim. Né? Então, minha consulta é bem demorada, então eu explico tudo. Falo, olha, pode ser que chegue nesse ponto e pode ser que não, né? Falei, mas eu já dou uma orientada. Hoje você atende em domicílio também ou só? Atendo só domicílio em também. clínica? Atendo domicílio também. Legal. Né? Então eu faço os volantes, faço o centro diagnóstico e faço atendimento domiciliar. E aí uma pergunta difícil agora, hein? Lá vem. Quem que é a Fabiana por trás do jaleco? Diga quem é a Fabiana sem falar o que você faz. Sem falar o que você faz. Nossa, sem falar, putz, é difícil, porque eu acho que desde que a gente entra na faculdade, a nossa vida direciona muito para isso, né? Tudo direciona para isso. Então, eu falava que a primeira vez que eu tirei 30 dias de férias desde que eu me formei foi esse ano. Que foi quando eu fui visitar minha mãe em Portugal. Então, assim, as férias dos veterinários, pelo menos as minhas, 7 dias. Nossa. Né? 7, 10 dias ali, nossa, consegui tirar 10 dias. Então a gente vive muito intensamente, né, a nossa profissão. É difícil a gente conseguir desligar. Tanto que quando eu estou de férias, eu não estou completamente de férias. Porque eu já tenho que estar organizando a minha agenda para quando eu voltar. Então eu continuo respondendo mensagem das clínicas. Doutora, tem horário? Tem. Então tava lá, eu em Portugal, marcando o paciente para quando eu voltasse, né? Então, eu acho que hoje em dia não tem mais muito a Fabiana por trás do jaleco, né? Acaba sendo uma coisa só, porque minha vida é profissão, mãe e alguma coisa que eu tento cuidar de mim, que eu tento ir pra academia. Tento, né? Ouviu bem o tento, né? Eu tento me cuidar. Hoje em dia, os horários reservados aos médicos também têm aumentado mais. Né? Que a gente sempre pagou plano de saúde para não ir, né? Só para ter a segurança. E hoje em dia eu tenho tentado ir.
né? Então, não, vamos marcar uma ginecologista, um endócrino e tal. Então, eu tenho tentado ir. E minha vida é isso, né? Depois que eu volto pra minha casa, pra eu sair da minha casa. Não, mas isso aí é... Igual, vocês Aos 40 conseguiram me mais. tirar de casa, né? Nos nossos encontros. Então, eu voltar pra casa, tomar um banho e sair pra ir igual a gente foi jantar fora e tal. Gente, não rola isso na minha vida, assim, né? Então, a gente fez porque, ó, grandes amigos, isso aí. né? Mas a minha vida é essa, né? Sair pra trabalhar e voltar pra Tem casa. algum Sair hobby? pra trabalhar e Você tem voltar algum pra casa. hobby? Academia mesmo. E a marcenaria, né? Nossa, a marcenaria. O que é marcenaria? Conta aí, o que é isso? Adoro construir uma coisa. Você tá de brincadeira? Corto as Eu coisas, nunca as madeiras no meio da imaginei. minha sala. No meio da minha sala. Legal! No meio da minha sala. Às vezes a gente passa na frente de uma loja de ferramenta, minha filha já me cutuca assim, ó, ó. Olha lá, mãe. Olha essa loja aí, ó. Maquita, mãe. Adoro uma ferramenta. Legal! Quando ela me contou isso, eu nunca imaginei ela construindo armário, fazendo show. ripa no teto. Tem muita gente que faz isso hoje, né? Pega as coisas, uns armários velhos, antigos, a pessoa joga fora, né? A pessoa pega do lixo e Reforma. refaz, É. e fica lindo, né? Eu, na verdade, eu fiz mesmo, né? Os que eu fiz. Então, assim, eu fiz o hack da minha sala. Né? Então, o que eu faço? Então, eu pego um papel, primeiro eu faço as medidas. Eu quero ele tanto por tanto. Aí eu vou no papel. Qual vai ser o desenho dele? Tá, então ele tem que ter, por exemplo, 1,92 centímetros. Pra gente colocar as paredinhas, elas têm 15 milímetros. Então, o espaço dentro vai ser... Então, assim, eu que saio calculando todos os espaços, tudo, e mando pra cortar. Corta, eu chego em casa e ó, Tá tudo pronto. Na verdade, estão cortados, porque todos os furos Você de que encaixe faz. eu tenho que fazer. Caramba, meu. Então, assim, adoro montar um guarda-roupa, gente. Marido de aluguel. A parte de elétrica também, eu tô adorando fazer umas coisas de elétrica. Eu troquei os interruptores da minha casa por interruptores inteligentes. Só que o interruptor inteligente, os que eu comprei, tem que ter o neutro. Então, eu que puxei os neutros todos para todas as tomadas. Então, eu ia lá, passava o fio, puxava para cá, puxava para lá. E depois eu que cadastrei eles, por exemplo, na Alexa. Tipo, Alexa, desliga a luz da sala de jantar. Ela Ele falou que desliga. não sabe que profissão fazer. Não, e um Então, método assim, isso eu adoro e tem que ter fazer. um talento, O quê? né? Um final de semana inteiro fazendo isso aí. Isso eu adoro fazer. De verdade. Então, desliga a chave geral, desliga. Conecta tudo, liga de novo. E fica ali, até funcionar. Que bacana. Tá vendo? Esse é o nunca hobby. imaginava. Tá vendo? Eu não ia lembrar disso se ele não falasse a marcenaria. Eu tenho que terminar umas coisas lá, tá meio jogado, minha casa tá meio caótica, mas... Quando dá tempo Porque é e isso, ânimo. quando eu faço, eu só posso fazer de sábado e domingo, É, porque ué. durante a semana eu tô trabalhando. Só que no meu prédio, a gente só pode fazer barulho de sábado hora, até né? as 2 da tarde. É. Então eu só tenho esse mini intervalo pra Acordou, fazer. Vai. É. Fica no relógio esperando 8 horas. 8 horas. 8 horas, liga. Começa a furar as coisas, cortar. É isso. Mas é muito legal essas coisas, porque eu acho que a gente não pensa nisso, mas quando a gente vai ficando mais velho, que a gente não mais serve para aquele mercado de trabalho que a gente escolheu, vamos dizer assim, né? Ou a gente não quer mais, né? Sim. Viver daquele mercado de trabalho. A gente precisa ter um hobby, precisa ter essa Porque situação que você gosta porque, assim, de o nosso fazer. mercado de trabalho, é engraçado isso que você falou, é um dos que aceita a gente velho, né? É. A gente estar velho. Sim, Porque te traz Te experiência. traz Sim, experiência, né? parece que mais Sim. credibilidade. Aceita, Exato. né? Diferente de vários outros, né? Que assim, chegou ali em 50 anos, sei lá, você não serve mais, né? Você tá velho já. Dependendo da empresa Isso. ou do local que você trabalha. Então essa é uma vantagem da nossa te traz profissão, né? experiência, mas às vezes você não quer Sim, mais tanto sim. trabalhar com aquilo, É. ou nem deixar totalmente, quer fazer menos, né? Sim. E ter um hobby. Uhum. Isso é legal, é bacana você ter alguma coisinha ali que você goste de fazer, que te dê prazer, que te brilhe os olhos, Sim. né? E que é o que parece ser a marcenaria Sim, pra adoro. você. Nossa, Que legal. realmente adoro. Eu tinha esquecido disso. Ó, meu amigo me lembrou. Que legal. Mas eu gosto mesmo. Fabi, vamos chegando nos nossos finalmente e perguntar para você uma dica para você dar para o pessoal que está assistindo a gente, para os veterinários que querem trabalhar na cardiologia ou não, trabalhar como clínico, uma dica aí de profissional formada há muito tempo. Estudar. O que você pode
Estudar, 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 estudar. E não só estudar veterinária, estudar tudo, de uma forma geral, né? Até como lidar com pessoas, né? Eu acho que isso é uma coisa que falta muito na nossa faculdade. Não sei como estão as grades das faculdades hoje em dia, né? Como que estão as matérias. Mas na minha época não tinha nada voltado à psicologia, né? Nada assim. E eu acho que isso faz muita diferença. Porque uma das coisas que eu vejo dos clientes que chegam até mim e ficam é o atendimento. E olha, olha a diferença, não é a qualidade do atendimento, é o atendimento. Empatia, É a empatia, é você explicar o que está acontecendo, é você ouvir. Exatamente. Né? Então eu acho que tudo isso a gente tem como estudar, né? E eu acho que acaba sendo o que faz diferença, né? Mas eu acho que a dica, então, é isso. Além de estudar, eu acho que é empatia. Né? Eu acho que a nossa profissão precisa de muita empatia. Tanto com os outros profissionais, Exato. não é verdade? Com todos, né? Não, mas a gente sente muito isso quando trabalha como prestador de serviço, como terceirizado, né, como especialista. A gente sente muito isso, né? A dificuldade, às vezes, de fazer essa empatia com o próprio profissional. Sim. Né? O profissional de abertura, com o clínico. Então, como a gente falou, né? Eu trabalho bastante como volante, né? E todas as clínicas onde eu cheguei hoje e atendo, nenhuma delas eu entrei lá para oferecer meus serviços. Tudo por indicação. Todas elas foram indicação. Né? Então, a partir do momento que você atende uma pessoa dentro de uma clínica, atende bem, ela te elogia para o veterinário, você dá um bom retorno para esse veterinário. Sim. O caso desse cachorro fica, eu não sei explicar, mas fica completo, né? Porque você tem o clínico ali, tem a cardio, né? Todo mundo se conversando. A partir do momento que você tem esse vínculo, você é um bom profissional e ela vai te indicar para outro, né? Então, a maioria dos lugares onde eu tô assim, a pessoa fala, olha, me falaram muito bem de você, muito bem do seu atendimento, então a gente tá te chamando e tal. Então, nenhum deles eu entrei para oferecer meus serviços. Né? Eu tô realmente todos por indicação. Eu acho que uma boa parte é por isso, por empatia mesmo, né? Por você se colocar no lugar do outro. É isso. Show, Muito bom. show, muito bom. Queria agradecer por Eu ter que vindo à nossa agradeço. casa, ter Conversa vindo ao nosso deliciosa. Eu que podcast. agradeço. E acho que muito enriquecedor para quem está Muito. ouvindo e principalmente para nós. Eu espero Essa sim história. que ajudem Mais um alguém. café. E agora você sabe que eu sou marceneira. É isso. É isso, gente. A gente está chegando Obrigada, mais um final de mais um capítulo. Se vocês quiserem contar a história de vocês também, pode contar aqui embaixo, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.